É tão gostoso a gente estar aqui, a gente se arrumar, a gente estar cheiroso, a gente estar junto. É muito especial. É muito, muito especial. A gente está com cara mesmo de filho de Jesus. Mas a gente precisa conversar um pouquinho sobre o que isso significa. Por que a gente faz uma noite de Volts Gala? Por que isso é algo nosso? Por que isso combina com a gente? O que significa, você que está aqui, que é um Volts Gala, o que significa essa coisa de ser um Volts Gala? Como que é isso para você? E aí, agora, mais uma vez, vou pedir para você ficar em silêncio. Só um segundo, eu duvido. Eu duvido. Ser um Volts Gala é ter honra também. Então agora é o momento de ficar em silêncio. O que acontece? Quando a gente vai se arrumar, né, Nath? Quando a gente vai se arrumar, a gente fala assim, eu amei essa roupa. Aí depois você olha que a sua amiga tá com uma roupa diferente. Aí você já fica meio baqueada, certo? O que acontece? Isso é de roupa, mas na nossa vida em geral, tem muitas coisas que a gente perde de viver com Jesus. Muitas coisas que a gente perde de, às vezes, uma revelação divina, porque a gente não guarda o nosso coração. Então, a primeira palavra que a gente vai falar é sobre guardar o seu coração. Quando a gente fala sobre guardar o nosso coração, você escuta muito por aí, né? Tem várias versões na Bíblia que eu vou ler para vocês sobre guardar o seu coração, esse negócio de guardar. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Você já ouviu essa? Tem outra que fala assim: acima de todas as coisas, guarda o seu coração, porque ele dirige o rumo da sua vida. E tem outra que fala assim: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então, quando a gente fala de guardar o seu coração, que é a primeira letra de Gala, então quando a gente fala sobre guardar o seu coração, é você proteger o seu coração. Ser um Volts Gala é proteger o seu coração das ofensas, é manter a sua fé no lugar certo, é entender que talvez um dia você seja aqui, e a gente também é uma família, e a gente não é perfeito, e alguém vai te dar uma resposta diferente, e entender que a pessoa não está bem naquele dia. Não é que ela não gosta de você, não é que ela quer o seu mal, mas você guarda o seu coração da ofensa, você guarda o seu coração das influências desse mundo, você não se deixa levar, sabe? Então você consegue não se abalar, não se deixar levar pelas coisas desse mundo. E Romanos 12:2 fala assim: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. E aí uma outra coisa que significa ser um Volts Gala, depois que você entende que ser um Volts Gala é guardar o seu coração, você também assume os seus BOs e não desiste. Então o Volts Gala é aquele que é responsável, que entende que você está plantando hoje, que as suas escolhas de hoje, elas estão moldando o seu amanhã. É você entender que às vezes uma realidade hoje que parece muito incrível, talvez não faça parte daquilo que Deus tem para você. Então você encara com responsabilidade e você sabe honrar e reconhecer quem são as autoridades na sua vida. Pode ser o seu líder de GDC, o seu coordenador, o seu supervisor, pode ser o seu pai, o seu responsável. Na escola, muitos de vocês são alunos da Raquel, é dos seus professores. Todos aqueles que significam uma autoridade, sabe, uma referência na sua vida. É honra, é obediência e principalmente a Deus, entendendo que Ele é o seu Pai e Ele tem o melhor para você. E você entende que cada escolha, ela tem um resultado. E aí Gálatas 6:7-9 fala assim: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também ele vai colher. E quem semeia para a sua carne, da carne vai colher destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito vai colher a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo nós colheremos se não desanimarmos. Então, primeiro você guarda o seu coração, você tem um coração que não se ofende, um coração íntegro, um coração bondoso, que nem o do seu pai. E depois você assume os seus BOs com responsabilidade e você
encontra essa honra, essa obediência no melhor lugar. É isso. E o L do Volksgala é liderar para você deixar um legado eterno. Sabe aquele seu amigo que é o protagô, sabe? Protagonista? Então, o protagô, exatamente. Ele muitas vezes é o protagor para assim, vamos dizer assim, para te levar para o caminho errado, entendeu? E você fala assim, não, mas ele é o que lidera a sala de aula, não, ele é que ele lidera o rolê e tudo mais. Beleza, mas esse protagô, ou se você é o protagô, você está usando isso de uma forma boa? Você está usando o seu senso de liderança para uma coisa boa? A gente sabe que qualquer Volts que está aqui é um protagô. Mas não de uma forma ruim, não só aquele que se acha, mas é aquele que faz de verdade. Presta atenção, ser uma pessoa que lidera é saber para onde você quer ir. Imagina se eu chego e falo assim, galera, vamos para lá? Não, lá onde, Raquel? Não sei, vamos, só vamos. A partir dali, eu já perdi toda a minha autoridade, porque eu não sei para onde eu estou indo. Se você quer liderar, porque você fala assim, Deus, eu sinto que o Senhor tem para mim o púlpito, o microfone, ou eu sinto que o Senhor tem para mim ser o líder dos 220 volts da minha sala, eu sinto que o Senhor tem para mim ser o orador da minha sala de aula, eu sinto que o Senhor tem para mim isso e aquilo. Só que se você não sabe para onde você está indo, não vai adiantar nada, as pessoas vão olhar e vão falar assim, tadinho, ninguém vai votar nele, tadinho, ninguém vai olhar para ele. Você precisa entender que aonde você estiver, você lidera. Aonde você estiver, as pessoas estão te olhando. Ai, Raquel, mas eu fico na minha, fico no meu canto e tudo mais. Mas as pessoas observam. E quando você fala que é Volts, quando você posta nos seus stories que você é Volts, quando você coloca na sua bio o arroba do Volts, você está dizendo que você lidera. E não só você lidera, você sabe para onde você está indo. E um Volts, ele deixa um legado. Ele não é uma pessoa aleatória que manda em todo mundo. Não é o cara da bagunça, sabe? A menina que fica conversando. Não, você é a pessoa que deixa um legado. Então, fala assim, eu sou um Volts. Nossa, tá muito fraco. Eu sou um Volts. Eu sou um Volts. E eu vou deixar um legado. Eu sou um protagô. Então, ressignifica essa palavra, entendeu? Se era uma coisa ruim, agora não é mais, entendeu? Porque você muda os ambientes. Quando você guarda o coração, igual a Nath falou, quando você guarda ali mesmo, você vira um protagô do bem, entendeu? Então, vira aí pro seu amigo e fala assim, você é um protagô do bem. Nunca mais vou te zoar. Duvido, né? Duvido. E aí, a gente vê, na Bíblia, a gente vê várias coisas sobre pessoas que deixaram um legado. Tanto que tem pessoas que estavam vivendo a vida delas normal. E do nada, por exemplo, Jesus fala assim. Deus fala assim para essa pessoa. Construa uma arca. Não está chovendo, presta atenção. Não está chovendo, mas construa uma arca. Gente, imagina Noé, estava lá fazendo o café dele, e ele ouve Deus falando assim para ele, vai lá construir uma arca, vai lá construir, para você salvar a sua família, que não sei o que, e ele tipo, bom dia Jesus, bom dia Senhor, eu só estou aqui tomando meu café, o que está acontecendo? E aí, do nada, Deus envia ele para deixar um legado, num lugar que nem chovia, ele salvou a vida dele, e da família dele, de todos os animais, e hoje a gente está aqui por conta do protagô, Noé. Uau! Exatamente. Às vezes, você acorda e você ouve uma palavra de Deus no seu coração. Nossa, eu já ia falar o nome de pessoas aqui, mas eu não estou na sala de aula, né? Enfim, você tá ali, que não sei o que, né, Noah? Né, Noah? Você tá aqui, aí você tá sentindo no seu coração, que o Espírito Santo, ele tá falando uma coisa para você, né, Riquelme? Ele chega e ele fala assim, você precisa falar de Deus para aquela sua amiga, para aquele seu amigo. Aí você fala, tipo, Deus, nossa, nada a ver. Essa pessoa, tipo, vai zoar de mim. Ela vai olhar para mim e vai falar, tipo, nada a ver. Só que quando você fala, você deixa um legado. Por quê? Você transforma os ambientes. Então, que você seja esse Volts que guarda os ambientes. E o quarto e último ponto é abraçar quem você é em Deus. Em João 1,12 diz, mas todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Você é filho de Deus. Mesmo que você não se sinta, você é um herdeiro. Você é um herdeiro que tem que trabalhar? Sim.
que tem que estudar? Sim. Mas existe uma riqueza muito maior, né? A gente às vezes fica só falando assim, porque eu tenho que passar no vestibular, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Mas existe uma herança que é nossa, que vem de Deus e é muito além. Então, gente, sabe essa roupinha que você tá de gala? Lá no céu, filho, todo dia você vai estar com uma diferente, entendeu? Porque você é herdeiro, entendeu? É um guarda-roupa infinito. Infinito, porque é o que Deus tem para você. E para você não se esquecer, a gente montou como se fosse um acróstico certinho. Pode falar, Nath, como que é? Você, gala, também é uma identidade de quem você é em Deus. Então, primeiro, você é guardado por Deus. Nada pode te separar do amor dele. Não é a sua preguiça, a sua vergonha, você pensar que você é ou que você não é digno. Não é sobre aquilo que você pensa. Essa é uma verdade. Você é guardado por Deus, nada te separa dele. Segundo, você é amado. Ele entregou o seu único filho para que você fosse salvo. Ele entregou Jesus naquela cruz. Então você é amado, independente mesmo de você acreditar nisso ou não, de um dia a sua fé oscilar e você achar que você é ou que você não é. Você é amado. Essa é uma verdade que você precisa entender. Você é livre, então dos seus pecados, você já foi perdoado. Você precisa assumir essa nova identidade e viver uma vida de liberdade. Gente, o pecado não tem poder sobre você sabia? O pecado não tem, o inferno não pode tocar você. Mas você precisa entender essa verdade, você precisa assumir a sua identidade e ser livre. E por último, o Filho de Deus, ele é alegre e autêntico. Você pode ser quem Deus te chamou para ser e no centro da vontade dele. E essa alegria, ela não depende de nenhuma circunstância. Não é se o culto tá legal ou não tá legal. Não é se você tá indo bem na escola ou não. Não é se você encontrou o amor da sua vida ou não, que não é nem hora. É porque você é alegre independentemente de qualquer circunstância. E 1 Pedro 2,9 fala assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que te chamou para sua maravilhosa luz. Então, ser um Volts Gala é ter o seu coração guardado, é assumir os seus BOs, é liderar com autoridade, é abraçar a identidade de quem você tem em Deus. E Gala, essa é a sua identidade. Amém? Amém? Agora você repete assim, rapidão pra gente terminar. Eu sou Volts Gala. Eu sou Volts Gala. Guardado. Amado. Livre. E alegre. Dá um abracinho aí na pessoa que tá do seu lado. Dá um abraço nela e fala: você é amado, você é guardado, você é livre. Isso mesmo, isso mesmo. Amém. E agora, só pra gente finalizar, feche os olhos aí no seu lugar, aonde você está. Talvez você esteja olhando para mim e para a Nath. Quem são elas? Da onde elas vieram? O que elas estão falando? Talvez a gente não conseguiu transmitir. Mas eu queria que agora vai ser a última vez, olha, que você vai ter que concentrar nesse culto, ok? Porque depois vai ser divertido, vai ser diferente. Então feche os seus olhos aí no seu lugar. Não conversa, só um pouquinho, que a Nath vai conversar um pouquinho com vocês. Feche seus olhos e talvez essa seja a primeira vez que você está ouvindo verdades a seu respeito. É a primeira vez que você está ouvindo de um Jesus que é tão acessível, que é tão próximo, que prepara um ambiente como esse para te receber. Uma família, os seus amigos. Às vezes você veio aqui hoje convidado por alguém da sua escola que queria tanto que você estivesse aqui. E eu quero te dizer que nós estamos aqui para te contar, para te mostrar como você é precioso e tem valor para Jesus.